talvez, só talvez, a gente tenha perdido para sempre imagens das invasões dos prédios dos três poderes que aconteceram no dia 8 de janeiro. Por quê? Porque as empresas responsáveis pela segurança dos prédios apagaram. Simples assim. No dia 30 de agosto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, concedeu uma coletiva de imprensa. Nela, ele foi questionado sobre o envio das imagens requisitadas pela CPMI dos atos golpistas. Vamos ouvir a resposta. Não há dever legal, tanto é que o mesmo problema aconteceu no Senado. O mesmo problema que aconteceu aqui, que é um problema contratual. E isso acontece nas empresas privadas também. E eu não sabia disso, porque eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Ora, alguém da área técnica, como a Polícia Federal veio aqui e recolheu imagens, eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Por quê? Porque estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça. Inquérito esse que eu não conheço. Então, quando a Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras. Mas era impossível saber disso. E creio que essa foi a razão pela qual o contrato foi cumprido. Até aí eu compreendo, assim, que realmente como é que ele ia saber tudo que tinha ali dentro. Não veio do computador dele, né? Mas o contrato, a empresa não é obrigada a conservar por anos. Ela tem um período, sei lá, 30 dias, não sei o que é. Tanto é que a mesma coisa aconteceu no Senado. Há registro, inclusive, na CPI sobre isso. O que for possível recuperar, e repito, o secretário executivo, Ricardo Capelli, está pelo menos uma semana, 10 dias, tentando ver se há alguma forma de recuperar o máximo possível, para complementar aquilo que foi entregue. Agora, essas imagens vão mudar a realidade dos fatos? Não vai aparecer um disco voador. Não. Olha, que do jeito que as coisas são no Brasil, às vezes aparecem. Não vão aparecer infiltrados e não vai aparecer a prova desse terraplanismo que eles inventaram. Inventaram para quê? Para ocultar a responsabilidade dos criminosos. Esses que ficam falando de omissão, etc., são os amigos dos terroristas. Esta é a verdade. Bom, apesar desta falha gigantesca, o ministro reforça que já tem imagens suficientes para rebater as narrativas bolsonaristas. Na verdade, nós temos milhares de imagens sobre o 8 de janeiro. É absolutamente falsa a ideia de que há falta de imagens, porque nós temos câmeras na esplanada inteira, no Senado, na Câmara, no Palácio Planalto, aqui também, no Supremo. E há uma tentativa de fazer um único debate, o debate sobre a Força Nacional, e dizendo que a Força Nacional não atuou. É mentira. A Força Nacional atuou. Agora atuou nos termos da lei. A lei, interpretada pelo Supremo por 8-1, 8 votos do Supremo, entendeu, e o meu antecessor na pasta agia assim, de que só poderia enviar efetivamente a força quando houvesse a anuência do governador, porque o Supremo decidiu assim. Já está endereçando as narrativas bolsonaristas, que é toda a ideia por conta da falta dessas imagens. A Força Nacional de Segurança não agiu porque, sei lá, haviam combinado, tá? Mandou tirar a Força Nacional da Bahia, no caso. E essa anuência sempre é solicitada e os estados, já houve casos de estados que negaram e nós não enviamos. A portaria, portanto, que eu edito é meramente autorizativa. Quando você vê a portaria, ela não diz faça, ela diz autorizo a atuação da Força Nacional. Tem o artigo 2º que diz, olha, os detalhes operacionais serão debatidos com a instância própria, competente. E isso foi feito. Nós editamos a portaria, solicitamos, enviamos na mesma noite do dia 7 de janeiro, ofício ao governador,
O governador nos respondeu às 17 horas e alguma coisa, não sei exatamente o horário, mas algo em torno de 17h30, dizendo que concordava. Ora, naquele momento já havia ocorrido a intervenção. Ah, olha lá. Ele termina falando que quando foi autorizado, as forças nacionais já estavam agindo. A essa altura já tinha acontecido a intervenção federal e eles não precisavam mais dessa autorização. Ou seja, assim que puderam, as forças nacionais entraram em ação. Essa tá longe de ser a primeira polêmica envolvendo as imagens do dia 8 de janeiro, né? Primeira polêmica usada para avançar o discurso bolsonarista sobre a tentativa de golpe, né? A gente também teve o caso do então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, o famoso G. Dias. As imagens vazadas pela CNN foram usadas para defender que ele, talvez o único general visto como próximo do presidente Lula, teria auxiliado os invasores. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. Por que será? São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro, dentro e fora do Palácio do Planalto. Pois é, só que a edição das imagens que a gente viu aí na CNN não foi feita de forma cronológica. E isso pode ter ajudado a passar essa ideia, né? O que gerou muita discussão na época. Olha lá no Brasil Atual. Olha lá a discussão. A edição de vídeo da CNN ajuda o bolsonarismo a criar narrativa paralela sobre 8 de janeiro e pressionar por CPMI. Porque nessa época a oposição estava querendo abrir a CPMI. Depois eles se arrependeram e falaram: não, pensando bem, vocês não queriam abrir, não vamos abrir não. Mas aí já tinha ido, né? E de fato, diz ali que a reportagem é conduzida de modo a inferir cumplicidade do G. Dias, né? Com os golpistas ali, né? Mas a reportagem omite que ele aparece nas cenas depois da passagem dos golpistas pelo lugar, né? E aí explica um pouco dessa cronologia, né? A invasão da praça começou às 14h43 pelos prédios do Congresso Nacional. E daí a marcha dos golpistas, né, começa por volta das 13, um pouco antes, né, obviamente. A chegada dos bolsonaristas ali, dos golpistas, né, vamos dizer, ao Palácio do Planalto ocorre perto das 15. Mais precisamente, como diz a própria reportagem, né, às 15h01 eles invadem o estacionamento do palácio, né? E aí a reportagem mostra, né, as cenas da invasão ali, mas a ordem não é progressiva, ela vai e volta e no meio ali estão as imagens do G. Dias fazendo parecer que ele estava junto com os golpistas. Apesar de todas essas discordâncias em torno das imagens, tem muita coisa que a gente pode sim saber pelas imagens que estão efetivamente disponíveis do dia 8 de janeiro. Por exemplo, a gente sabe que a Polícia Militar do Distrito Federal escoltou os invasores do acampamento em frente ao QG do Exército até a Praça dos Três Poderes. O que é isso que eu tô vendo? O pessoal escoltadinho, né? Tudo protegidinho. Vamos lá, pessoal, né? Que bom. A gente também sabe que o exército agiu para impedir a prisão dos terroristas. Não o terrorismo, a prisão dos terroristas, usando até tanques de guerra para isso. Irmão, o exército tá falando que não vai abrir pra polícia entrar, velho. Estão botando tanque de guerra lá. E a polícia tá querendo entrar e o exército falou que não abre. Olha a merda, o tamanho. A polícia tá querendo entrar e o exército falou que não abre. Exército contra a polícia. A favor de quem? Dos terroristas. O tamanho da merda agora.
isso que a gente está vendo aqui são imagens do exército. A gente vai ver ali os tanques tentando impedir a polícia de chegar no acampamento golpista na madrugada, entre o dia 8 e o dia 9 de janeiro. Então a polícia estava tentando chegar lá para, né, tomar alguma atitude em relação aos golpistas, e o exército protegeu o acampamento dos golpistas. Mas talvez o mais assustador são as evidências de que parte dos invasores pode ter sido instruída pelo Batalhão de Operações Especiais do Exército, os chamados Kids Pretos. Olha esse trechinho de uma reportagem da revista Piauí. Além disso, os vídeos do 8 de janeiro mostram ações próprias de quem teve treinamento militar. A posse e uso de granadas tipo GL-310, chamadas bailarinas, usadas pelo Exército para treinamentos militares, inclusive nos cursos dos Kids Pretos. As polícias do Senado e da Câmara não possuem esse tipo de granada, nem a PM do Distrito Federal. Pois é, e veio de onde as granadas? Essa é a questão, sabe? Falar, não, vocês estão imaginando coisas aí, relação do Batalhão de Operações Especiais. Tá, e de onde veio esse armamento ali com os golpistas? São coordenadas para derrubar os gradis, com pessoas empurrando em lugares diferentes ao mesmo tempo. O uso dos mesmos gradis como escada para transitar entre os níveis dos diferentes prédios da Praça dos Três Poderes. A divisão quase harmoniosa dos golpistas em 3 grupos ao chegar à Praça dos Três Poderes. Um grupo vai em direção ao Congresso, outro se dirige ao STF e um terceiro caminha para o Palácio do Planalto. Isso, segundo especialistas, denota planejamento, contrariando a tendência natural de toda a multidão de caminhar unida. Isso é bem esquisito mesmo, eu acho bem estranho assim mesmo, as pessoas cada um ir para um lugar assim. A procura imediata por mangueiras de incêndio, que espalham água pelo ambiente e minimizam os efeitos do gás lacrimogêneo. O uso de luvas de couro para tirar de volta as bombas de gás, que depois de quente, só podem ser recolhidas com luvas. O pessoal fala que, não, isso aí qualquer manifestante sabe, mas é muita coisa, né, para um pessoal que agora é pintado como são só idosos, são pessoas de bem, que, né, são inocentes, estavam lá apenas numa manifestação pacífica, com todo esse aparato, conhecimento e técnica para invasão. Esquisito, né? Talvez as imagens que faltam do dia 8 de janeiro não mostrem mesmo nenhum disco voador ou Papai Noel chegando para ajudar os golpistas. Mas a falta delas abre um espaço para a imaginação fértil bolsonarista imaginar qualquer tipo de narrativa que tente encobrir aquilo que a gente sabe. Com ou sem imagens, a gente já sabe quem são os responsáveis pelo dia 8 de janeiro e sabe exatamente quem eles apoiavam. Só não vê quem não quer.